Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do SETcast, o podcast da SET. Aqui falamos de mídia, entretenimento e broadcast com quem vive este universo de perto. Sempre com leveza, trazemos entrevistas e conversas cheias de conhecimento, tecnologia e tendências. Eu sou Deise Feitosa e te espero aqui até o final e neste episódio maravilhoso hoje que vai falar de economia circular. Para isso, temos a honra de receber aqui em nosso estúdio o Manuel Lisboa, que é presidente da Abrecir. Manuel, seja muito bem-vindo, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, agradeço o convite, muito obrigado, Deise. E a gente convidou o Manuel aqui porque a gente precisa falar de sustentabilidade, a gente precisa falar de reciclagem, são temas essenciais também no campo da tecnologia. A ESG é um assunto do momento, mas a gente precisa fazer ESG com responsabilidade, porque senão a gente já sabe, né? Isso vira greenwashing. Mas a gente vai falar isso mais pra frente. Por hora, a gente queria saber quem é o Manuel Lisboa da Silva Neto. É assim que você se chama, né? Me fala quem que é esse rapaz, de onde vem, para onde está caminhando. Bom, vamos lá. Parece um nome em inglês, né? De brincadeira, não. Bom, sou caipira do interior de São Paulo, sou de São Carlos. Caipira do interior? Interior, sai lá. Mas já andei, já acabou misturando todo o meu sotaque hoje. Eu sou engenheiro de materiais, fiz essa formação na parte de plásticos. Terminei, fiz os MBAs, marketing e gestão. Fiz meu mestrado fora, na área de nanotecnologia. Onde você fez? Fiz na Universidade de Waterloo, no Canadá. E depois voltei para o Brasil, comecei a trabalhar um pouquinho mais com essas questões de sustentabilidade e trabalhei com plásticos biodegradáveis e depois comecei a trabalhar nessa parte de gestão e reaproveitamento de resíduos, que hoje eu faço um doutorado na USP, na Poli, para entender um pouquinho mais com esse foco, especificamente sobre esse foco. Tá, mas qual que é o seu objeto de pesquisa neste momento? Meu objeto de pesquisa seria avaliar o reaproveitamento dessas matérias-primas que a gente coloca. Então, entender assim, tudo que nós geramos de resíduos, e ao invés da gente descartar esses resíduos, começar a reciclar todo esse tipo de produto. Então, por exemplo, hoje, nós, de 45% a 50%, nós jogamos de resíduo orgânico. O que faz esse resíduo orgânico? Ele vai gerar metano, o que é ruim. Então, como eu faço esse reaproveitamento? Segundo, eu tenho plástico, eu tenho metal, eu tenho alumínio, eu tenho vidro dentro desses materiais que ele fica dentro do aterro, não gera nenhum valor econômico e acaba causando impacto ambiental. Então, o que eu busco? Entender quais são esses números e quais tecnologias nós devemos utilizar para fazer esse reaproveitamento, o que nós chamamos de mineração urbana. Olha só, o que muda? Esse termo, mineração urbana. Mineração urbana. Que é aí que vem o conceito de economia circular, né? Hoje, se nós vamos perguntar para a maioria das pessoas, elas estão muito mais preocupadas com a questão de resíduos que nós estamos gerando, que é um problema importante, mas não é o mais importante quando a gente fala de sustentabilidade. Que é o que fazer com esses resíduos. Vem até antes. O que fazer é importante, mas tem uma outra coisa muito mais importante, que está faltando recursos naturais. Então, se a gente continuar crescendo e utilizando nesse ritmo, o planeta não tem recurso suficiente para manter a qualidade de vida e o crescimento. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Dia de Sobrecarga da Terra. Não. Dia de Sobrecarga da Terra é mais ou menos o seguinte. É o dia... o último ano que aconteceu isso foi em 1970, que tudo que nós utilizávamos, a Terra tinha capacidade de fornecer. E isso foi diminuindo. Então, hoje, nós chegamos em julho, agosto, o que ela tem capacidade de reabsorver e gerar de novos materiais não é suficiente para a nossa demanda anual. Dentro desse sistema que nós trabalhamos, que é o sistema de economia linear. O que é economia linear? Nós retiramos do meio ambiente, fazemos a mineração, nós produzimos matéria-prima, nós geramos produtos, consumimos e descartamos. Então, retira e descarta, retira e descarta. Nós não temos mais recursos suficientes para retirar ao longo prazo e nós estamos gerando uma quantidade enorme de resíduo. Então,
a gente muda o sistema econômico para viabilizar isso, que entra a economia circular. Falando sinceramente, Manuel, há esperança? A esperança. Eu sou assim, eu sou bastante otimista, tá? Eu sou otimista com relação. Toda vez que a humanidade passa por um problema, ela acaba resolvendo. Então, vou te citar um exemplo. Acho que no começo de 1900, existia um artigo assim: Nova York vai parar. Por que Nova York vai parar? Porque a quantidade de esterco que estava gerado pelo modal de transporte, que era com cavalos na época, não tinha como a Nova York sobreviver. O que aconteceu? A tecnologia mudou o modal. Melhorou em algumas coisas, piorou em outras coisas. Então, por exemplo, a gente vê alguns avanços na tecnologia. Por exemplo, consumo de energia. Nós começamos com aquela lâmpada incandescente que gerava o consumo, 80% era para gerar calor, que não era aproveitado como energia, e 10% para gerar a luz de verdade. Hoje você tem as lâmpadas de LED, que ela é muito mais econômica e gera uma qualidade de energia muito maior. Muito bem. Agora vamos pensar aqui nesse nosso mundo aqui da tecnologia. Você veio participar do Congresso da SET 2025, a gente está discutindo inovação tecnológica, estamos falando de inteligência artificial, que aliás é um tema que eu imagino que você deva estar perpassando aí pelo seu doutorado, que há pesquisas que indicam também que ecologicamente é um problema pela gasto de energia, de eletricidade que se faz em data centers, então eu queria escutar um pouco sobre isso. Mas também a gente está aqui no mundo de tecnologia, e tecnologia é muito passageira, todo mundo quer mudar o celular todo ano, equipamentos, então, novos equipamentos, câmeras, a tecnologia cada vez... Então, como é que a gente aplica de uma maneira contundente esse conceito de economia circular num mundo em que tudo é muito descartável, os eletrônicos eles são descartáveis, e continua essa briga por terras raras para produzir minerais, para manipular minerais que vão auxiliar na produção de equipamentos de eletrônicos e enfim. Queria que você falasse um pouquinho para mim sobre... Bom, eu sou bastante otimista, como eu te falei, com relação à tecnologia. Então, hoje mesmo teve uma palestra muito interessante que uma das grandes consumos da indústria eletrônica são os data centers, e que estava consumindo 1%, está chegando a 8%, deve chegar a quase a 20% de consumo de energia no mundo, que é uma quantidade muito grande. Mas isso muito baseado na tecnologia que nós temos hoje. Vamos voltar um pouquinho para trás. Como é que eram os nossos rádios? Era com... como é que se chama? Com aquelas... não era lâmpadas, era tipo umas velas que consumiam muito energia. Válvulas. Sim. Era com válvulas. Então o consumo de válvula era muito grande. Aí a gente passou para o transistor, passou para o semicondutor, uma série de coisas. Continuamos tendo uma qualidade melhor e reduziu significativamente o consumo de energia. Isso foi a tecnologia que trouxe. No caso dos eletrônicos, é claro que nós estamos produzindo uma quantidade muito maior. Vamos pensar, uns anos atrás nós tínhamos rádio, depois a gente tinha um rádio, uma TV, depois rádio, uma TV, um telefone, e agora nós temos rádio, TV, telefone, computador. Computador. A quantidade de produtos subiu muito e a dificuldade de reutilização, a quantidade de componentes aumentou muito, o que dificulta a questão de reciclagem. Só que a reciclagem não era um tema que era importante, porque a gente descartava. Ela começa a entrar numa agenda muito importante. Assim como entrou, por exemplo, a agenda do automóvel. O automóvel, quando ele fazia 8 km por litro, todo mundo estava feliz. Hoje foi colocada uma meta que ele já tem que estar na casa acima de 15, senão você não compra. E os mais evoluídos, a gente tem hoje fazendo quase 50, 60 quilômetros. Então, reduz significativamente o consumo. No caso específico dos eletrônicos, eu acho que você tem uma tecnologia hoje que você deve mudar, talvez uma computação quântica, trabalhar com outros tipos de materiais, que isso vai reduzir o consumo e vai vir a sustentabilidade. E a outra coisa, nós temos que fazer é aprender a reciclar, tecnologias de reciclagem, que elas evoluíram muito. Por exemplo, se a gente estivesse lá fazendo essa entrevista lá na Idade Média, eu ia te mostrar assim, ó, isso aqui é uma quantidade de minério de ferro, e eu quero que você chegue nessa pá de avião. Você ia dizer, é impossível. Não, a tecnologia avançou. Você pega o minério de ferro, você desenvolve tecnologia, você consegue fazer um material
superestruturado. E o nosso mindset retira da natureza e produz. O mindset está mudando agora, a natureza não tem mais, eu estou gerando uma quantidade grande de resíduos. Então eu tenho que aprender e desenvolver tecnologia para fazer esse reaproveitamento. E isso sendo cobrado pela sociedade, sendo cobrado pelas empresas, e a partir do momento que você retira demais, fica escasso, o preço sobe. Então a tecnologia de mineração ela começa a ficar mais caro do que a tecnologia de reutilização. É o novo ouro, né? A busca pelo novo ouro. O novo ouro. Então você tem um número mais ou menos o seguinte, em uma tonelada de resíduos eletrônicos, você vai ter lá entre 100 a 200 gramas de ouro, por exemplo. Para você... Literalmente. Literalmente. Aí você tem... E uma tonelada de 200 gramas, tá? Mas aí se você for pegar uma tonelada de terra, de minério, para fazer isso, você vai conseguir de 5 a 10 gramas. Então hoje você tem muito mais concentrado os minerais nobres numa quantidade de resíduos eletrônicos. Olha só que do curioso. Que agora você precisa de uma então tecnologia para reaproveitar. Nós estamos buscando ouro no lugar errado. E essas tecnologias, elas vão evoluindo. Outra coisa importante também que a gente tem que aprender é o seguinte: é a descartar corretamente, e evitar os microestoques que nós temos na minha casa. Eu tenho, você deve ter, ele tem, você que está aí também tem, que você deixa um monte de equipamentos lá parado. Isso significa que tem material lá dentro que poderia ser reaproveitado. Então o correto, você pega o que está parado na sua casa e destina para uma unidade de reciclagem. Porque não gera resíduo e eu evito de consumir recursos naturais. E em todos os sentidos, desde medicamentos, desde equipamentos, roupas, então, né? Por que não distribuir os resíduos? Roupa, você tocou num assunto muito importante. Um dos maiores impactos é a indústria têxtil, né? Que você utiliza. Nós trabalhamos com um conceito, né? Que às vezes a indústria faz a obsolescência técnica, que é quando ela vai lá e programa, olha, o produto tem que quebrar daqui a um tempo para ter uma nova venda. Ou a obsolescência percebida. A percebida que lá o produto tá bom, tá funcionando direitinho, mas não é mais da cor que eu quero, a cor da moda mudou. Ou eu vou trocar meu telefone porque veio um outro... Vamos pegar o exemplo do carro. A gente tinha assim, carro 1980, modelo 1980. Agora nós temos assim, carro 2025, modelo 26, isso já está acontecendo em março, porque isso força o consumidor, eu preciso ter um modelo novo. Se a gente for pensar, é um mundo muito contraditório, porque ao mesmo tempo que a gente está falando em escassez, a gente está falando em sustentabilidade, ao mesmo tempo a gente estimula o consumo por outro lado, então acho que são várias forças, é uma disputa de várias forças e é difícil isso, né? Como é que a gente consegue manter o equilíbrio no meio de tudo isso? Eu acho que quando a maioria que fala de economia circular acaba pensando mais na questão da circularidade. Eu pego, eu reciclo, eu faço isso. Mas o mais importante é você trabalhar com um modelo de negócio. Então, por exemplo, você tem... Por que eu preciso comprar uma geladeira? Por quê? Se eu compro uma geladeira... Eu vou comprar, ela fica minha posse. Quem produziu ela vai precisar continuar sendo monetizada. Então o que ela vai fazer? Ela vai programar para quebrar ou para não consertar. Se você muda no modelo de negócio, ao invés de eu comprar uma geladeira, eu entro num pagamento mensal dessa geladeira. Quem for produzir, vai produzir ela com mais qualidade, vai produzir com peças de reposição, porque a monetização continua sendo pela alocação e não mais pela transferência do bem. Então esse é o modelo que você defende, a locação. Locação, compartilhamento. Então, quando você faz um Airbnb, se você não faz um Airbnb, você tem que construir um hotel. E você deixa um ativo lá parado. Você precisa construir outro ativo. Então, você compartilha. Quando você tem um sistema, por exemplo, como o Uber, é um sistema compartilhado, porque evita que todo mundo compre um carro. Você vai diminuir o consumo de carro. E muitos amigos, por exemplo, podem pegar um Uber compartilhado, né? Então, o sistema de compartilhamento. Agora, existe uma mudança de mindset, né? Talvez nossos pais, eu que sou mais velho, você mais nova, não. Mas o que a gente consta? Eu tenho que ter o bem.
A geração mais nova, eu não preciso ter o bem, porque o bem dá trabalho, dá manutenção, tem custo. Eles nem querem ter mais carro, Eles não querem ter mais nada, não querem ter carro, não querem ter apartamento. Ele quer usar, quer usufruir disso. Eu lembro de ter escutado uma vez falando de um poeta, falando que na vida a gente não leva nada, é tudo emprestado. Porque se a gente for parar para pensar, é isso que acontece. Por mais que a gente tenha essa noção, como é que eu posso falar? Essa ilusão de que a gente está comprando um bem, está comprando um imóvel. Mas você não vai levar com você porque a vida, ela é finita. Não... E aí, em algum momento, ela vai ficar para familiares, ela vai ficar por aí. Então, acho que faz sentido se a gente for pensar nesse contexto. Nessa parte, até porque você vai mudando o tempo de vida, né? Você está numa vida de estudante, você tem um imóvel, você está numa vida de casado, você também envolve, você constitui família, você muda. Então, não faz sentido. Faz mais sentido você, talvez, comprar o uso e não o produto. E isso vai acontecendo. Então, por exemplo, um celular. Quanto você paga por mês do seu celular? A gente não faz, a gente compra ele. Só que se você pegar hoje um celular, ele é para durar quanto? 3 anos. Você pega o valor de vida, você está pagando mais de 100, 200 reais. É o custo seu, só que é um custo... Eu tenho aposta, mas você tem uma aposta que vai chegar lá no final com valor zero. Agora, se você tiver um sistema que tiver a locação desse celular, quem vai locar o celular, obviamente, vai produzir ele com maior robustez, vai deixar ele pronto, que nós chamamos de design para circularidade. Ele vai desenhar para aturar mais. E quando tiver mudança de tecnologia, ele tem, por mais tempo, ele é capaz de trocar o chip, trocar a bateria. Por exemplo, hoje, às vezes nós trocamos um celular por conta da bateria. E às vezes ele está funcional. E aí você perde tudo que você colocou. E ele vai para um descarte, para reciclagem. Às vezes eu brinco com guarda-chuva. Hoje você compra um guarda-chuva, ele dura no máximo 2 chuvas. É verdade. Né? Passou um vento, acabou aquele guarda-chuva lixo, o próximo guarda-chuva. Então, do jeito que as coisas estão sendo desenhadas hoje, é para serem descartáveis. Então, acho que a gente tem que mudar o mindset do mundo, assim, de tudo, eu acho, né? E eu acho que a gente acaba criando alguns costumes, por exemplo, vamos lá, às vezes eu tenho como é que se fala? Uma garrafa de água. E às vezes, será que realmente você precisa? Quando você precisa, você tem que utilizar. Mas às vezes o sistema de tratamento público dá uma água muito boa. E às vezes você acaba colocando uma embalagem que não é necessária. Acho que dentro de tudo isso, a gente tem que trabalhar, começar a entender o problema de verdade, né? Então, sempre uma coisa que eu sempre coloco. Todo mundo fala o seguinte, então vamos colocar todo o material biodegradável. É bom ou é ruim? Aparentemente parece bom. Mas quando você faz uma análise que nós chamamos de análise de ciclo de vida, que você, desde que o material, um produto nasce, quanto que vai da matéria-prima, quanto vai de energia, quanto vai de valor econômico, quanto ele gera de CO2, quanto ele consome de água, você começa a fazer a comparação. Quando eu tenho o biodegradável, ele não faz sentido. O biodegradável, ele é bom quando eu não consigo coletar. Onde eu consigo coletar, é muito melhor a fazer uma reciclagem. Porque aí o biodegradável depois você não consegue reaproveitar, porque ele vai... Bom ponto. Qualquer produto que nós pegarmos tem 4 dimensões embarcadas. Matéria-prima, energia, que eu precisei para fazer isso daí, trabalho que foi colocado e valor econômico. Para produzir tanto material convencional quanto um biodegradável, eu gasto tudo isso, certo? Uhum. Quando chega aqui no final, não tem mais utilização, o biodegradável ele não desaparece. Ou ele vai virar CO2 ou metano, dependendo onde ele vai estar, e resíduo. Mas o valor econômico foi, a energia dele foi, todo o trabalho dele foi. Quanto que se eu tiver um produto reciclável, o que acontece? Parte do material está lá, parte da energia está lá, valor econômico e mão de obra. Agora, existe também um desafio grande da tecnologia melhorar e um desafio muito grande da educação de não ter o descarte incorreto. Porque o descarte incorreto já causa um problema ambiental muito grande e causa, obviamente, eu deixo de perder dinheiro, matéria-prima e energia. É complexo. E a gente faz esta... E eu acho que é isso, eu acho que a solução, e aí, eu queria ver, na verdade você que vai me apontar para onde está a solução, mas eu entendo que, por exemplo, o envolvimento dos fabricantes, desde o começo, o desenho do produto é muito importante. E aí eu queria aproveitar e perguntar para você o que você acha do envolvimento da ONU, né, desse conceito de ESG, que de certa maneira muitas empresas têm adotado.
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem a meta para 2030. Então, como é que você acha que isso tem contribuído aí para um mundo mais sustentável e mais consciente? No meu ponto de vista, quando a gente fala de ESG, a gente separa um pouquinho. Sustentabilidade, o que você faz para colocar o planeta. ESG é uma forma que as empresas medem como é que elas estão com relação à sustentabilidade. Então, para mim, eu acho que o mais fundamental de tudo é o S, que é o do social, que cuida do ser humano. Os outros você faz para cuidar do ser humano. Vamos explicar então para as pessoas qual o significado da sigla. E de environmental, que é ambiental. O S de social e o G de governança. De governança. Uhum. Então, por exemplo, eu faço as coisas tudo por conta do ser humano. Agora, para o ser humano, para ter uma qualidade de vida boa, ele vai ter que ter o respeito, vai ter que ter alimentação, vai ter que ter uma série de coisas para ficar bem. Educação, que aí vem dentro lá dos compromissos da ONU, educação, qualidade de vida, empregabilidade, inclusão, igualdade, inclusão. Uhum. Então você tem todos esses daí que é fundamental para manter o S. Só que para manter o S, nós estamos num ambiente, que é o meio ambiente. Eu preciso cuidar do ambiente. Então tem que ter políticas que viabilizem eu cuidar corretamente do ambiente. E depois de tudo isso, eu tenho que fazer isso com uma certa transparência, que tem que ter governança. Porque, infelizmente, na busca de ter mercado, de ganhar mais vendas, algumas empresas acabam praticando o que eles chamam de greenwash. Na verdade, não é uma solução boa e se vende como uma solução boa, que aí, na verdade, você acaba tendo um impacto muito mais negativo do que positivo. Então, quando você trabalha corretamente com o SG e entende isso, trabalhando todas essas ferramentas, isso é importante. Agora, isso é importante que ainda não existe uma solução pronta. O Manuel não tem essa solução pronta. A sociedade tem que vir e discutir. E todo mundo fazer a sua parte. Por isso que nós trouxemos. Todos os stakeholders, né? Todos os interessados em um mundo melhor, nesse caso. Por isso que nós criamos aí durante a pandemia o conceito da Abrecer, porque o Abrecer é para trabalhar com todos os tipos de materiais. Talvez você tenha uma competição aqui, você tem o plástico, o papel, o vidro, o metal, que existe essa competição. Mas chega aqui no final, todo mundo tem problema. Então, não adianta você ficar discutindo. Aqui no final, as cadeias têm que dar uma resposta para a sociedade. Agora, Manuel, tem uma coisa que eu sinto que faltam políticas públicas relacionadas à questão da reciclagem. Muitas pessoas, às vezes, tem alguns produtos que eu vou reciclar em casa que eu não sei onde pôr. Eu não sei você você deve saber tudo, mas nem todos os produtos, para mim, nem sempre se encaixam na maneira como é dividido papel, plástico, enfim. E aí garrafas, vidros, eu fico me perguntando, e aí a gente, por exemplo, aqui no Brasil eu viajo bastante e eu vejo muito lixo por aí, eu vejo lixo nas praias, eu vejo lixo nas cidades. Será que também não falta um papel governamental mais contundente para o desenvolvimento de políticas públicas para que a gente possa construir uma sociedade mais consciente ambientalmente? Ambientalmente. Excelente pergunta, não é fácil de responder, mas excelente pergunta. Então vamos lá. A gente passou por isso legal. Primeira coisa é a questão da educação e, obviamente, punição. Cinto de segurança. Lá atrás ninguém usava. Quando veio para usar o cinto de segurança, foi um estresse danado. O que você teve? Você teve um problema educativo muito forte e você teve punição. Cigarro, que se fumava em qualquer lugar. A gente estava assim, até a fileira 10 não fuma, na fileira 11 você fuma. Não fazia sentido nenhum dentro do avião. Então aí você tem a legislação que proíbe, a educação que faz. Essa questão é fundamental. Não faz o menor sentido, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que tem sistema de coletas, tem lixeira. Lixeira é outra coisa que não tem que ter em todo lugar. Por que você tem lixeira em todo lugar? Não se esqueça que depois você tem que coletar. Coletar você tem que ter um impacto. Então você pega um país desenvolvido, eu tenho uma embalagem, se eu não acho lugar, eu carrego ela, eu descarto em casa, eu vou descartar num ponto. Porque não dá para colocar em todo lugar. Então, tem isso daí. O papel do governo é fundamental nisso, na educação, em políticas de punição. Infelizmente a gente tem que ter isso, mas primeiro vem a educação, políticas de incentivo. A reciclagem, infelizmente, ela custa mais caro do que uma matéria-prima virgem. A carga de impostos na reciclagem é muito maior. E terceiro ponto, que a gente tem que fazer a tecnologia. No caso de resíduos,
A gente criou uma ideia que vai passar pela cooperativa. A cooperativa não vai conseguir fazer a gestão de tudo isso. Por quê? Você só consegue na coleta seletiva, que é menos de 5%. E eu não conheço nenhum país no mundo que ficou rico com base em trabalho bração, apenas em tecnologia. O que nós já vimos hoje pelo mundo? Unidades automáticas. Se você não precisa separar mais, você só separa 3 tipos de resíduo. Você separa o seco, você pode misturar o vidro, o papel, o plástico, você pode misturar tudo naquilo lá. Você pega o orgânico, faz uma linha para o orgânico, e que é aquele que você falou, eu não sei se dá ou não, que nós chamamos de indiferenciado. Esses 3 tipos de coleta. Ela chega em unidades, ela separa. Hoje, o último que demorou a fazer a parte de desenvolvimento e reciclagem foi o plástico, que tinha problema de separação. Hoje eu tenho tecnologia que separa o plástico por tipo de plástico, por cor, e dentro do evento que a gente está tendo, falando muito em inteligência artificial, ele já consegue identificar se aquela embalagem foi utilizada para alimento ou para produto químico, ele consegue fazer a separação. Agora, isso é uma questão de investimento e de política pública. E melhor que isso, quando a gente vai para essas unidades automatizadas, que é o que eu defendo, a gente não deixa de gerar trabalho para quem está nas cooperativas. A gente muda o tipo de trabalho, muda para um ambiente mais industrial, que tem maior produtividade, que eles não precisam colocar a mão mais no resíduo, porque o sistema automático faz tudo isso. Entra com carteira assinada, então você melhora isso. Você entra com pagamento de impostos, você entra com plano de saúde, entra com treinamento, e muito melhor que você não deixe ela naquelas condições de ficar em contato com resíduos. O lixo orgânico, o que se faz com ele? Aqui você me permite. Quando a gente fala lixo, não tem valor. Eu sempre costumo chamar de resíduo. É isso, bem lembrado. Assim. O resíduo orgânico, ele tem mais ou menos em torno de 45% a 55% do peso do que nós geramos em casa é orgânico. O que ele faz hoje? Ele vai para o aterro. Hoje, existe uma diferença. Lixão é meio proibido. Quando você tem aterro, ele tem um controle muito melhor, tá? E ele acaba gerando depois, se ele é bem feitinho, ele vai gerar metano. Só que demora muito tempo esse processo. Os países mais modernos, eles pegam o orgânico, joga dentro de um reator, que coloca lá os bichinhos numa temperatura controlada e o tipo de bichinho certinho, e em 7 dias, todo aquele resíduo orgânico, ele consegue gerar metano. Então, eu uso para fazer energia o metano, e depois eu tenho um substrato lá inerte. Só que isso, novamente, é aquela parte. Eu tenho que investir em tecnologia. Lembra que eu te falei que sou apaixonado por essa parte? Se você faz direitinho, investe em tecnologias, aproveitando o potencial que o Brasil tem, trazendo as universidades para pensar, trazendo as empresas, trazendo o governo para conversar sobre tudo isso, para resolver. E não, como às vezes acontece hoje, que acaba ficando uma briga de cadeias que ninguém ganha. E todo mundo perde. E todo mundo perde. Nós perdemos como sociedade, perde matéria-prima que a gente acaba descartando. Então, tem um case que eu gostaria de compartilhar com você, do desligamento do sinal analógico e a passagem para o digital. E a gente, junto com a CG Digital, a gente fez algumas campanhas para conscientização sobre o lixo eletrônico que seria descartado, porque com a passagem para o digital, as pessoas tinham que comprar uma televisão digital, né? Ou um televisor digital, ou comprar também um conversor e uma antena. E a gente percebeu que muitas pessoas estavam descartando os equipamentos de TV, os antigos, coloridos, preto e branco, no lixo, e eles têm mercúrio, tem alguns metais ali que contaminam o solo. Acho que você trouxe um pouquinho sobre isso agora na sua entrevista. E a gente fez toda uma campanha de conscientização e criou pontos de coleta para receber esses aparelhos, esses televisores que as pessoas já não utilizavam. E criou campanhas com escolas, as crianças já ajudaram a fazer campanhas que as escolas que mais coletassem equipamentos de TV ganhavam também um laboratório recondicionado de computadores. Então a gente trabalhou com uma ONG na época chamada Programando o Futuro, não sei se você conhece, e de Brasília. E aí a gente... foi um trabalho muito bonito, a gente chegou a fazer uma exposição falando de economia circular, do que poderia se tornar, um aparelho de televisão poderia se tornar se fosse reciclado, desde o uso do plástico ABS para fazer fios de impressora 3D, para fazer próteses de animais,
que perderam a patinha, foram amputados, ou para outros, né, para utilizar para outros fins. Então a gente mostrou o que poderia ser feito com cada componente de um aparelho televisor, caso você descartasse no ambiente correto. Enfim, eu queria compartilhar porque eu achei essa experiência, foi uma experiência que a gente viveu em Belo Horizonte no ano de 2017, e eu achei que foi muito importante nesse momento, inclusive de passagem do analógico para o digital, e que as pessoas iam naturalmente descartar seus aparelhos de televisão. Então... Extremamente correto, adorei saber do que isso, não sabia que tinha tido essa campanha, mas faz muito sentido, porque senão o que as pessoas ficavam falando? Colocam no lixo comum, e isso vai terminar no aterro sanitário e vai fazer toda uma contaminação, o que não faz sentido. E pior ainda, eu perco todo esse valor econômico que eu tenho de material. Pois muito legal. Que bom. Bom, a gente está se encaminhando já para o final, eu queria te fazer 2 perguntas e depois pedir uma dica. E nessas 2 perguntas, eu queria te perguntar, de forma breve, o que te dá medo e o que te dá esperança no futuro? O que me dá medo? O que me dá medo é quando as pessoas começam sem uma base, começam a apresentar propostas que elas não são interessantes e, ao invés de ajudar, ela causa mais efeito. Mais danos. E a gente já viu isso daí em várias coisas, né, ao longo da história, né? Então, só para citar lá, quando veio lá um raio-x, o pessoal não sabia como usava, saía tirando foto de raio-x, aí depois você percebia que tinha um problema. E hoje acontece muitas coisas, e como eu venho do setor plástico, então eu sempre ouço falar o seguinte: todo plástico tem BPA. Isso não é uma verdade. Isso não é correto. E isso acaba assustando as pessoas, porque não tem uma base científica. Então, e muitas pessoas que acabam sendo influencers, que ouvem e repetem. Se você entrou uma informação errada, você acaba tendo um comportamento errado, e o que é ruim. Então, isso é uma coisa que me preocupa. E que te dá esperança? O que me dá esperança é que eu sou assim, apaixonado por essa parte de tecnologia, e eu sei que a sociedade sempre responde para isso. Lembra que eu te falei? Então, assim, parece um problema. A gente viu na época quando quando a gente começou o Covid, deu aquele susto, aconteceu, mas quando a sociedade se reúne direitinho e faz as coisas, ela se mobiliza em torno de um bem comum, que nós chamamos isso, que nós costumamos chamar escola de pensamento. O que é uma escola de pensamento? Quando você tem um problema, ninguém sabe o que resolver, porque às vezes você não sabe o que resolver, mas aquilo atrai as pessoas. Como ela atrai as pessoas, todo mundo começa a discutir. Vem ideias que são absurdas, vem ideias boas, você vai ajustando. E nós estamos criando hoje uma espécie de escola de pensamentos para a questão da sustentabilidade. Então isso me dá discutir. Não importa se a discussão é importante, porque os dois lados amadurecem. E ninguém vai ter a solução certa. Ela tem que ser construída. Uhum. E a última mensagem é que, se você não tem um sistema que permite ter abundância para todo mundo, você causa instabilidade política, e essa instabilidade política acaba gerando um monte de conflitos, que é o que a gente vê hoje. No fundo, esses conflitos que vão gerando, com um pano de fundo, tem muito a ver com falta de recursos, que todo mundo já está querendo mapear algum território onde tem mais recursos. Muito bom. E por fim, eu queria que você trouxesse alguma dica de algum produto cultural, de algo que você esteja lendo, assistindo, ouvindo, ou já leu, enfim, no passado. Tá. Algo do Manuel para o nosso público. Tem assim, tem um livro muito legal chama-se Introdução à Economia Circular. E ele traz todos esses princípios de economia circular. E um outro livro, que foi um livro que foi feito por um Cris, que existe essa questão, que é uma questão muito grande, que é como é que eu diria assim, é mais polêmica, que é esse livro aqui que eu trouxe para você, que se chama Paradoxos do Plásticos, que eu acho que vale a pena ler esse livro, concordando ou não concordando, mas ele traz algumas coisas muito interessantes. Cadê a minha câmera? O Paradoxo dos Plásticos, de Chris de Armit. E quem tiver interesse, depois eu posso deixar meu Instagram, pode colocar lá, que eu coloco ele, a gente entrega gratuitamente esse livro. Claro, qual que é o seu Instagram? Manuel Lisboa da Silva Neto. Manuel Lisboa da Silva Neto, a gente vai te encontrar assim. Acho que vai me encontrar lá. Ai, que ótimo. Se eu não fui banido, eu tô lá ainda.
Por que você seria? Não, acho que não, tô brincando. Tá cuidando do planeta. A gente tem mais é que acolher você e aceitar você. É verdade. Manuel, eu adorei a nossa entrevista. Você tá super convidado para outros episódios do SETcast para trazer novidades pra gente. Gosto muito de pessoas como você que colaboram com o mundo melhor. Parabéns pelo talento, parabéns por acreditar no mundo melhor e por lutar por ele. E por acima de tudo unir esse seu desejo de um mundo melhor com a ciência, por meio da academia, do mestrado, do doutorado e de todos os esforços que tem feito também lá na Abrecir, né? Na Abrecir. Então, eu que agradeço, muito obrigado, adorei também e conte comigo se você precisar. Muito obrigada. E muito obrigada a você que esteve conosco até agora, que nos assistiu e que nos ouviu aí lavando os pratos, a caminho de casa para o trabalho. Muito obrigada por sua audiência, por sua atenção. E só lembrando que o SETcast é produzido nos estúdios da Vem TV e desta vez estão instalados aqui na SET Expo 2025. A nossa direção executiva é de Igor Moraes. Direção de imagem e áudio de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva. A coordenação é de Fernanda Vil e Giovana Souza. A produção de Fábio Pereira e a apresentação, essa que vos fala, Deise Feitosa. Muito obrigada. E lembre-se sempre, para saber mais e se associar, basta acessar set.org.br. Nos vemos no próximo SETcast.